todos, eu sou a Marister, da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escotesse. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje nós vamos conversar com a autora Maria Tereza Botton, do livro Asa Linda. Você encontra o livro Asa Linda na livraria Asabeca no www.asabeca.com.br, hoje com desconto de 5%. Bem-vinda, Maria Tereza, tudo bem? Tudo bem, obrigada a ter você aqui. Vamos conversar um pouquinho. Vamos iniciar com você falando sobre você, a escritora, né? A avó, tudo. Quem é a Maria Tereza? Só vou corrigir meu nome, que é Botton, tá? Botton, desculpa. Maria Tereza Botton. Então, eu sou Maria Tereza Botton e eu sou, falando assim um pouquinho da minha biografia, né? Eu sou psicóloga e ano que vem vou fazer 50 anos de formada e trabalhei desde o começo da faculdade, eu comecei com clínica, depois eu fui diretora de RH, depois eu voltei para o consultório e depois entrei nessa terceira carreira junto com a psicologia, que eu continuo trabalhando na psicologia, né? Trabalho com desenvolvimento de carreira, com psicoterapia. E aí eu escrevo desde que eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Aliás, antes de falar de escrever, eu quero dizer assim, que eu tenho 2 filhos maravilhosos, a Michelle, que está aqui com o marido dela, o Renko, e o Patrick, que não entrou, deveria entrar em alguma hora, mas ele está trabalhando, talvez não consiga. E eu tenho 3 netos maravilhosos também. O Tomás, o Nicolas e a Sofia. A Sofia é filha da Michelle, mora na Holanda, e o Tomás e o Nicolas moram aqui. E, principalmente, o Tomás, ele é inspiração para algumas coisas que eu acabo escrevendo. Os outros são também, mas ainda não saiu nada tão estruturado em relação a eles como está saindo em relação ao Tomás. Bom, com relação à parte de escrita, eu escrevo desde que eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu comecei a escrever muito, escrever sempre era a minha maneira de me trabalhar emocionalmente, né? Então, eu tenho muita coisa que eu fui escrevendo, mas nada assim muito... Não eram histórias que eu escrevia, né? O que eu escrevia eram mais coisas relacionadas a sentimentos, coisas minhas. E aí, o que aconteceu? Bom, depois que entrei na faculdade, me formei, aí eu escrevi artigos para o estado de São Paulo, eu morava em Alphaville, tinha um jornal em Alphaville, eu tinha uma coluna no jornal, então eu escrevia todo mês. E aí eu tinha um diálogo com o público que era muito legal, que as pessoas me encontravam e diziam, eu gostei daquilo que você escreveu, eu pensei e tal, ou não gostei daquilo que você escreveu, me encontravam na rua, me encontravam no banco, era muito divertido isso daí. Então, criou um tipo de comunicação, um pouco mais focado na psicologia, mas, de todo jeito, era um tipo de comunicação. Depois, eu desenvolvi, junto com uma amiga minha, um trabalho de criatividade, a gente publicou também alguns artigos, saíram artigos no estado de São Paulo e tal. E aí foi isso, vamos dizer, a parte de escrita, eu trabalhando. Para a empresa, escrevi 2 trabalhos que foram premiados, um pela GV, e o outro era para o Guia OESP, ganhei uma viagem para Paris, foi super legal. A Michelle foi junto. E aí, bom, eu tinha um projeto, assim, meio para a terceira idade, de lidar com a parte mais artística, que antes de entrar para a psicologia, eu fui fazer primeiro artes plásticas, mas depois de uma semana de aula, teve uma aula de psicologia, foi a aula que eu gostei, aí eu disse, não, estou no lugar errado, pelo menos por enquanto, né? Aí eu comecei a me preparar, quando eu tinha já uns 40 anos, fiz curso de desenho e tal, e a coisa, assim, não deslanchava muito, mas aí eu comprei uma cachorrinha, quando eu já tinha perto de 50 anos. E conversando com uma amiga e contando as coisas que ela fazia, ele falou, por que você não escreve um livro sobre ela? E aí, isso daí deve ter sido lá por 2001, 2002. Aí eu comecei a escrever as coisas que ela fazia. E aí fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. E aí eu comecei a querer transformar realmente isso num livro, mas eu sozinha não estava conseguindo. E
eu estava achando que faltava alguma coisa. Eu achava que eu sempre acho que eu tenho que ter formação. Então, quando eu entrei na empresa, eu tinha feito psicologia, eu fui fazer MBA. Aí eu queria escrever, eu achava que tinha que ter uma formação. Então, foi aí que eu resolvi fazer a pós no Veracruz, a formação de escritores, né? E aí acabei fazendo duas, né? Não ficção, porque eu achava que o livro do cachorrinho era não ficção, depois cheguei à conclusão que é não ficção, ficção, tudo fica meio misturado, né? E fiz de literatura infanto-juvenil também, né? Então, do não ficção saiu o livro da Piri Minili, que eu vou mostrar aqui, já mostrei para o... E que já está publicado, foi em 2019 que eu publiquei, e do outro curso saiu o que nós estamos falando agora, que é o Asa Linda, né? Mas aí o da Piri Minili foi um livro assim, que eu comecei a escrever quando ela chegou, ela morreu com 16 anos, e eu acabei o livro depois que ela já tinha morrido. Então, assim, foi interessante, porque foi demorado, mas, ao mesmo tempo, foi uma história que teve começo, meio e fim, e deu para fazer um processamento. O que é diferente nesse livro? É que é um livro de crônicas, e a narradora é ela, a cachorrinha que faz a narração das crônicas da vida dela, né? Coisas que aconteceram na vida dela, e que acontece com muitos cachorros também por aí, né? E aí, então, eu fui fazer a formação do Vera para me sentir capaz de escrever, né? E aí foram 4 anos, porque como eu fiz as duas formações, foram 4 anos. E aí, então, saiu o livro da Piri, que acabou sendo o TCC, lá do Veracruz, e o Asa Linda foi do Infanto Juvenil, e na verdade, foram 2 histórias, o Asa Linda é uma delas. E aí, para fazer o TCC, eu resolvi ilustrar, para sentir como é que era esse negócio de ilustração. Aí eu chamei a Carmen Munhoz, que é uma amiga minha, que é artista plástica, ilustradora, e aí a gente fez esse trabalho junto, né? A gente foi conversando e eu fui dizendo para ela o que eu queria, como era, as expressões e tal, e ela foi super aberta para, inclusive, entender o que eu estava querendo e mudar e chegar no que eu achava que tinha que ser a história. E tudo bem, aí esse livro ficou lá parado um tempão, e o que aconteceu? A história da borboleta, né? Então, assim, a borboleta é um bicho que eu gosto demais. E aí eu mandei o TCC para a Michele começou a ler para minha neta, para a Sofia. A Sofia, com 4 anos de idade, achou um erro de temporalidade no livro. Ainda bem que ela achou antes de eu publicar, porque eu corrigi o erro, né? Então foi muito interessante. Eu nem me lembro qual foi o assunto, mas ela falou: como que a borboleta fez isso se ela não fez aquilo? Aí eu fui olhar e disse: está certo, ela tem razão no que ela falou, né? Na criança é tudo de bom, né? Foi muito legal. E aí a Michele começou a ler para os meus outros netos, e aí eu mandei para minha amiga Estela, que gostou, que mandou para não sei quem. Aí eu disse: putz, essa borboleta está voando. Então, vamos deixá-la voar, né? E foi aí que eu resolvi, junto com o apoio de uma amiga minha, Silvana, que me deu a maior força, né? E a Silvana, a Estela, que está aqui, e a Jo Gomiero, que está aqui também. São as 3 que realmente me deram assim, muita força nesse pedaço aí do livro. E foi aí que eu resolvi publicar, então. E aí, sabe que eu fiquei bem contente de ver o livro pronto? Fiquei muito feliz. Então, agora ele está aí, vamos ver essa borboleta voar por aí, né? Ele ficou maravilhoso, realmente, as ilustrações são maravilhosas, né? Ficou tudo de bom, né? Esses 2, indo nesse seu gancho, Maria Tereza, você já teve os 2 temas baseados em alguma coisa do que você estava fazendo, né? Do seu estudo, né? E agora, você tem mais algum livro? Está pensando em mais algum tema, em mais alguma coisa para fazer? Infantil, Tô. juvenil? Agora, sim, tudo que eu escrevo é sempre baseado na realidade. Eu começo na realidade e depois eu transformo isso em alguma outra coisa, né? Então, assim, eu não diria que eles são livros da minha área, porque, assim, uma coisa assim que eu tentei tirar durante o curso, me liberar, é do fato de ser psicóloga
e não ser uma psicóloga escritora, mas embora eu escreva sobre temas que têm alguma base psicológica, mas eu procuro me soltar e liberar o que eu quero escrever, sair o que eu tenho para compartilhar. Mas tem um fundo, porque eu descobri assim que duas coisas: um, que eu parto da realidade, e eu tive um professor que eu adorei no curso, foi o Jorge Marinho, ele já faleceu, que ele tinha uma característica muito interessante, porque ele não falava se a coisa era boa ou ruim, ele conseguia identificar o estilo da gente, né, Jô? Ele dizia assim: Tereza, você escreve, você pega um fato da realidade e você transforma isso num texto, né? Então, isso realmente é o que eu gosto de fazer. E, normalmente, o conteúdo é um conteúdo que eu gosto. Não é que eu gosto, é que sai assim, um conteúdo que faz, de alguma forma, as pessoas pensarem sobre alguma coisa. Então, eu tenho outras coisas que eu estou pensando não, já escrevendo, quer dizer, eu tenho mais uma história pronta que falta ilustrar e que tem uma base assim de reflexão também, né? E eu tenho um outro livro que tem a ver com o meu relacionamento com o meu neto. Então, também são crônicas, mas estão baseadas assim em duas versões, né? Uma versão assim, são coisas que acontecem no meu relacionamento com ele, eu estou transformando ele, na verdade, num personagem, né? E o meu lado, a minha versão da coisa e a versão dele da coisa. Então, é a mesma história contada por ele e contada por mim. Então, Que legal. esse é o que eu estou trabalhando agora, né? E então tem aquele outro que já está pronto, falta ilustrar, e tem mais um que aí eu não sei se vai à frente, mas já tem alguns capítulos escritos que é baseado um pouco na vida da minha mãe. E então, assim, para mim é sempre Muito saindo bom. da realidade. E Maria aí Tereza? depois eu posso até voar um pouco, partir para outras coisas, mas eu puxo da realidade. Maria Tereza, deixa eu só fazer uma interrupção. Você falou do Jorge Marinho. O Jorge Marinho foi muito amigo meu e ele morava lá na Galeria Pinheiros, na Teodoro Sampaio. E eu vou lhe contar uma coisa que é muito importante da minha vida. O Jorge foi a primeira pessoa que entrou na minha loja no dia 13 de agosto de 1982. E era muito amigo também dessa moça que está abaixo de você aí, a Maria Mortati. Né? O Jorge conhecia tudo de literatura infantil, né? Muito bacana, eu não sabia dessa relação de vocês. Bacana, a gente, inclusive, depois que ele teve o infarto, a gente foi ter aula na casa dele, ali em cima da galeria. A esposa dele, a América, foi super simpática com a gente. Nossa, eu adorei a aula. Ele é uma figura, né? A Scortese nasceu ali na galeria, na loja 13. Ah, que legal! Que legal! Muito bacana. E nesse livro da Zalinda, Maria Tereza, você tem um foco, né? Um tema que você trabalha, inveja, você sempre põe como é que se diz? Algumas, como é que eu posso dizer? Alguns temas, né? Um tema, né? Para você desenvolver, inclusive, uma mensagem, né? Para as crianças. Eu digo para adulto também, né? Porque uma das dúvidas minhas em relação a esse livro era caracterizar ele para criança, porque assim muita gente que lê a história, até uma amiga minha outro dia falou assim: nossa, eu conheço uma pessoa que é exatamente desse jeito. E então eu acho assim, é uma história que está ilustrada para criança, mas eu acho que ela serve para criança e ela serve para adulto também. Agora, eu não é que essa história, Maricela, foi pensada, tá? Essa história, eu diria assim, ela foi cuspida, não é cuspida, mas assim, ela saiu, ela brotou. Foi uma história assim, ela brotou dentro de mim, porque assim, eu gosto muito de borboleta, eu comecei a observar as asas das borboletas, a cor, eu adoro aquela borboleta azul, acho ela maravilhosa, né? E aí eu acho que foi para o curso do Jorge mesmo, que a gente tinha que escrever alguma coisa, e eu falei, vou escrever da borboleta. E foi aí que foi saindo essa história, que eu não sabia que ia dar isso que deu.
Então, ela é uma história assim que foi fluindo de dentro de mim e que não tinha assim esse objetivo, vamos fazer as pessoas pensar sobre isso ou sobre aquilo, né? Entendi. Ela saiu e aí depois é que eu fui ver o que ela estava contando, né? E eu tenho até uma amiga que fez um resumo, eu fiquei com vontade de ler, o nome dela é Bia Varela, e ela falou para mim que ela gostou da história, tal, né? E ela falou: sejamos como a Asa Linda, questionar as crenças, empenhar em realizar o que se pode e assim ganhar espaços e viver a própria vida. Eu senti que ela fez um resumo, assim, que eu não vou dizer para você que para mim estava tão claro, assim, que era uma coisa de se desafiar, de vencer desafio. A Estela também, quando leu, que a Estela leu muito para me ajudar, e ela também colocou a coisa do desafio, da importância do desafio, né? Mas eu não tinha pensado nisso, isso foi uma coisa que saiu e que eu fui perceber depois que saiu. E qual é o papel da leitura na formação das crianças e dos jovens? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é fundamental, eu acho que a leitura ela é fundamental em todos os sentidos, no sentido assim cultural, no sentido da criança aprender a se concentrar. Eu amo que o meu neto mais velho adora ler. Ele fez uma peripécia aí quando a gente estava uns dias na praia, e acho que foi o debut dele. Ele ficou um dia até às 5 da manhã lendo. Ele foi para um quarto sozinho, ficou até às 5 da manhã lendo. Lembra, Patrick? Meu filho está aí também. E a Tita, minha nora, também está aí. Então, eu acho assim glorioso esse negócio dele ler. E com esse negócio de eu escrever, ele gosta de ler, e teve até uma coisa interessante, que eu nem sei o que eu vou fazer com esse material, mas eu queria escrever um livro junto com ele. Ele falou que não queria escrever o livro junto comigo. Um dia eu cheguei na casa dele e ele não sabia ler e escrever, hein? Ele escreveu um livro com desenhos. Aí depois ele me contou, e aí eu coloquei o texto nos desenhos dele, né? Ficou um livro muito legal, do Peixe Malvado. Depois eu preciso ver o que eu vou fazer com esse material, porque foi muito interessante. Ele conseguiu contar a história através de desenho e sem uma palavra. Foi muito bacana. Então, eu acho que tem assim a parte cultural, a parte da aprendizagem, a parte do desenvolvimento do raciocínio, e acho que tem até a parte de autorreflexão, né? Como eu digo assim, nas coisas que eu estou escrevendo, existe uma possibilidade de autorreflexão. Então, eu vejo assim a aprendizagem, eu acho que é fundamental para a criança, para o jovem e para o adulto também. Eu acho que todo mundo deveria ler como uma forma de alimento, né? Eu, por exemplo, eu não consigo não ler. Eu tenho sempre que ter um livro, e quando o livro está acabando, se eu não tenho um outro, eu fico economizando o livro até achar o próximo, porque, assim, para mim é fundamental. Desde jovem, a minha mãe até me proibia de ler até tarde da noite, eu tinha que ler escondido dela. Mas é assim, eu acho fundamental a leitura. E no processo de criação, o que você considera mais difícil? Esquematizar as histórias, o seu ritmo, escrever o texto de forma clara ou criar os personagens? Olha, eu acho tudo difícil, na verdade. Para mim, a página em branco é uma coisa assim que me deixa meio assim angustiada em termos assim do começo. Depois que você começa aí, a coisa até vai. Mas eu vou ser bem sincera para você, porque assim no curso a gente aprende algumas coisas que tem que ser, que não tem que ser. Eu como psicóloga, eu vou falar como psicóloga, eu acho assim que é importante também você ter a sua própria criatividade, a tua manifestação. Eu acho que cada um tem uma manifestação. Então, tem pessoas que se manifestam, escrevem romances e tudo mais, através da criação de personagens e histórias até complexas e tal, né? E eu não consigo fazer isso. Quer dizer, eu posso até desenvolver alguma coisa em termos de personagens, mas o meu negócio são, em geral, coisas um pouco mais curtas. Eu gosto muito de escrever crônicas, né? E focadas na realidade. Então, não tem tanto... Quer dizer, no livro da Cachorrinha, teve o desafio
do personagem dela, isso foi uma coisa assim que foi importante, quer dizer, para ter um alinhamento entre tudo que eu estava escrevendo, né? Então, assim, foi uma coisa de sentir o que era ser um cachorro, né? Então, no livro até escrevo que eu fui engatinhando na minha casa para ver a casa, ela era muito pequena, a casa do chão, como é que ela enxergava a casa, né? Aí fui deitar na cama dela para sentir como é que era ficar no meu quarto, naquele canto. Aí fui na cozinha para ver como é que era ela comendo, né? Então, para inverter um pouco, para inverter o papel com ela, entender como é que ela funcionava, né? Eu acho que a coisa do personagem é um pouco assim, né? Quer dizer, você entra no personagem, ele entra dentro de você, como no caso da borboleta. A borboleta saiu, né? E eu acho que, às vezes, o personagem, quando você cria, a gente até vê alguns escritores falando, que você cria o personagem, de repente, ele cria uma vida própria, né? E aí ele vai embora. Agora, eu não consigo muito fazer as coisas assim, programadas, definidas, entendeu? Isso não combina comigo, não. E indo nesse gancho que você acabou de falar, tem as ilustrações também, que você acabou de falar da... Onde eu pus o livro? Da Carmen. Da Carmen, né? Da importância das ilustrações no seu livro e no livro infantil e infanto-juvenil, né? A importância de entender, né? E todo o processo, toda essa leitura conjunta, né? Do texto com as ilustrações, né? O quanto é importante isso, né? E aí, nesse meu texto, nesse meu livro, a ilustração ela está mais coordenada com o texto, né? Agora, eu queria uma vez fazer um desafio de fazer uma história que a ilustração falasse alguma coisa além do texto também, sabe? E então isso eu sinto assim que quem sabe é um desafio para o próximo, que eu já tenho o livro escrito, quem sabe a ilustração não precise ser tão coordenada com o texto, mas que ela conte também alguma coisa de história, né? Então aí, se for uma outra pessoa a ilustrar, aí tem que ter uma sintonia assim muito grande, né? Tem. E o outro livro, o da cachorrinha, a ilustração fui eu que fiz. São poucas ilustrações, mas os desenhos foram meus. Fui eu que fiz. Mas eu não tenho essa capacidade de ilustrar como a Carmen, eu não tenho. Aí você tem duas vertentes, na verdade, né? Aquela que você combina com o ilustrador e fez todo esse processo do seu livro Asa Linda, aquele que o ilustrador pode falar mais do que o próprio escritor, e aquele que a criança pode também imaginar e criar, que também é uma coisa bem legal, diminuir um pouco os desenhos e deixar que a criança também use um pouco a sua imaginação. Você tem essa intenção, enquanto escritora, de trabalhar com as crianças? Por exemplo, se uma escola te liga e fala: ô, Maria Tereza, você pode vir contar história, trabalhar com as crianças, sei lá, fazer um teatro, você tem essa intenção também de dar uma continuidade nesse trabalho? Se acontecer isso, eu vou. Eu já fiz na escola do meu neto, já fui contar história para a criançada lá na escola do meu neto, e foi muito legal. Contar histórias para os netos eu sempre conto, e eu gosto de contar histórias, E, assim, se surge a oportunidade, sim, faria isso com prazer. Então, que bom. Isso é muito bom, né? Aí é gostoso também, né? É uma fase e é uma situação que traz muito retorno para o escritor, né? Esse encontro com as crianças, com os professores, né? Também é uma coisa muito legal, né? Que mais? Bom, essa função, enquanto escritora, talvez você tenha algumas linhas aí que você está querendo desenvolver, né? O que você acha hoje, aqui no Brasil, né, desse baixo índice de leitura que a gente tem, e qual seria, na sua opinião, como diria, o que seria mais necessário, né, para dar um desenvolvimento melhor para essas crianças terem mais acesso à leitura? O que está faltando, né, para esse acesso maior à leitura e aos livros? Olha, eu acho que tem a ver muito com a família.
Eu acredito que, bom, os dois estímulos que as crianças podem ter são a escola e a família, né? E a escola, eles acabam tendo que ler por obrigação, né? Tem uma lição de casa que tem a ver com a leitura daquele livro e tal. E eu não sinto assim que necessariamente fica uma coisa tão espontânea, né? Eles ouvem as histórias na escola, tudo mais, mas eu acho assim que o estímulo, ele é da própria pessoa que realmente curte ler, Já como era o meu gosta, caso, né? apesar que eu tinha E uma já mãe procura. que lia muito, minha mãe era muito culta e lia muito, estava sempre lendo, né? Então eu acho que tem essa coisa da família também estimular, né? Eu acho que, por exemplo, o meu neto talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de eu ler muito, dele saber que eu escrevia, né? E até tem um livro da antroposofia que eu uso um pouco com ele, são histórias para comportamentos disruptivos. Então, quando tem certos momentos que É, a criança está tendo certo comportamento, você vai com aquela história para ela refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então, isso é uma coisa assim que eu gosto dentro da maneira minha de escrever, de trabalhar os temas, né? Que provoquem realmente assim uma reflexão. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o grande estímulo vem através da família. Eu acho que por aí. né? Eu Uhum. acho. É tudo de bom, né? E tá aqui o livro, né, gente, para comprar, para dar de presente para os netos, sobrinhos. É por aí também, né? E Deixa Dia eu das botar no, Crianças está aí, que tal o livrinho para as crianças? Oi, diga, Joyce Cortez. deixa eu palpitar aí, porque você sabe que você estava falando sobre leitura, você me fez lembrar da Bienal do Livro. Você pega a Maria Tereza, você pega a Cássia, do lançamento de ontem, a Marion, são pessoas que têm uma dicção perfeita, né? Uhum. Você podia organizar na Bienal do Livro de São Paulo, que vai acontecer em julho, uma contação de história com essa turma, né? Ah, Porque são sim. histórias interessantíssimas. Eu estou lendo aqui o livro da Maria Tereza, muito bacana, viu, Maria Tereza? Parabéns, viu? E você Obrigada. tem É uma uma ótima delícia. dicção, né? Eu tenho certeza que as crianças vão gostar, porque às Uhum. vezes a criança ainda não tem o hábito da leitura ou não sabe ler, está aprendendo, mas ela começa a se acostumar com a ideia de escutar uma história. E isso é o Uhum. começo de tudo, né? Com Eu tive o certeza. prazer da minha avó. Minha avó contava umas histórias malucas, e as histórias dela sempre ela modificava, nunca era a mesma história. E hoje eu dou graças a Deus, porque o processo criativo dela, talvez ela já estivesse esclerosada, mas ela misturava tudo, os personagens. Isso era um negócio muito bacana, muito rico, né? Eu acho que a Uhum. gente, viu, Maria Tereza, Maria Esther, é muita Maria hoje. Sempre é muita Maria. Minha Muita Maria. geração. Bom, eu sou A mais velha gente que a Marista. é muita Maria. Então, a gente deveria pensar seriamente em juntar todos esses escritores, né, seguindo o que o Ricardo Ramos, o neto do Graciliano, falava, as chamadas infanticidas. Infanticidas. Tá bom? Faça isso, Pode que eu ter acho que você vai ter certeza. sucesso. As crianças vão gostar muito da Essa ideia. será, com certeza, se ou acontecer essa Bienal em São Paulo no mês de julho, vai ser um acontecimento maravilhoso, né? Porque nós ficamos numa pandemia danada, né? Tanto tempo parados, sem atividade, e se houver Mas essa oportunidade, até sem lá todo dúvida, mundo vai estar com as 3 vacinas. Eu acho que eu acho essa que vai volta, essa acontecer. interação inteligente vai ser É, legal. Ah, é, tomara, né? Eu acho que vai ser bem divertido. Acho que vai ser muito Divertido, as legal. crianças adoram cotação de história. é. Maria Tereza, uma última pergunta antes da gente abrir para os seus convidados aqui perguntas, né? Você tem algum autor infantil que você acha que é leitura obrigatória para as crianças? Leitura obrigatória. Obrigatória entre aspas, né? Que seria um, assim, que poderia, que as crianças deveriam conhecer. Tem algum que você acha que é mais? Sabe que eu fico meio em dúvida, porque assim, eu vejo que as leituras que as crianças se interessam hoje em dia são bem diferentes, né? Mas eu ia dizer assim, Monteiro Lobato, Monteiro Lobato, né? Eu acho assim que a coleção do Monteiro Lobato, que eu ganhei do meu avô quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, eu amei, né? Então, se eu fosse dizer alguma coisa, eu iria por aí, né?
Agora, eu acho que tem tanto livro infantil bom por aí, né? O último que eu estava lendo, A Bolsa Amarela, com meu neto, da Lígia, né? Mas eu A acho Lígia é maravilhosa, né? Ela tem obras maravilhosas também, né? é, A Lígia Bojunga. é, tem. Então, eu não sei te dizer assim, eu acho assim que tem diversos, né? Eu acho que as crianças deveriam ser estimuladas a ler diferentes tipos de autores, até para que elas pudessem descobrir qual é o estilo de leitura que elas gostam mais, né? Então, eu acho que isso é que é legal, né? Ó, você gosta dessa linha, então vai para esse livro aqui, aquele livro, né? Então, eu acho que seria mais É, interessante isso, eu ajudar a acho que criança a descobrir o que ela gosta. cada um tem o seu papel, inclusive os contos de fadas e etc., né? Sim, sim. Cada um na sua época, mas todos têm o seu papel e a sua importância. É aquilo que você acabou de falar, é conhecer um pouquinho de tudo, né? Desde as aventuras aqui da Azalinda com as suas mensagens, né? Até os contos de fadas e outros livros que hoje em dia o pessoal tem também de aventura e etc. É muito gostoso, né? Então, esse perfil fica muito bom, de todas as áreas, conhecer um pouquinho de tudo, não é? Eu acho. Então, tá bom. Vamos abrir? Vamos abrir ele aqui, deixa eu ver se tem convidados, perguntas, Por quem enquanto, não quiser. temos perguntas. Não, pessoal. Caso alguém queira conversar com a Maria Tereza, coloque seu nome no chat que nós vamos liberar seu microfone. A Maria Mortati colocou aqui para nós, né? Muito bem, oferecer diversidade de textos para formar leitores. É isso mesmo, né? Obrigada, Maria. Até agora só a Maria aqui se manifestou. Ninguém quer bater um papo com a Maria Tereza. O pessoal está com medo, Maria Tereza. Pois tá todo mundo mudo, né? Tem que perguntar. Gente, é a hora A Silvia. A filha, Michelle, é agora que a gente pode fazer aquela pergunta difícil. Ele aqui, acho que a Silvia quer falar. Primeiramente a Maria Mortati pediu primeiro a palavra, e em seguida a Silvia. E a Michelle, viu? E a Iraci. Vou pedir, por favor, então, a Patrícia. Eu vou pedir, então, por favor, que coloque o nome no chat, que aí nós vamos liberar aos poucos. Tá ok? Primeiramente, a Maria Mortati. Bem, obrigada, Eliakim. Obrigada por poder ouvi-la, Maria Tereza. Foi muito bom. E agora fiquei curiosa. A Maristela, o João Cortez mostraram as ilustrações do seu livro, e pelo que a gente consegue ver aqui, é muito bonito, né? Então, parabéns pelo texto, que eu não li ainda, mas pelo conjunto, né? Ficou muito bonito. Obrigada. E depois que você lê, eu quero o retorno. Prazer. Você me fez hoje ficar emocionada aqui. Eu até desliguei o vídeo porque você me lembrou do amigo querido Jorge Miguel Marinho. E exatamente você disse uma frase sobre ele no curso que você frequentou lá no Vera Cruz, que define muito bem o Jorge, né, que nós conhecemos. Cada um tem seu autor, não tem regra, não tem norma, e a função dele era um pouco esse vínculo afetivo que desperta a criatividade, como ele faz nos livros dele, né? Então, foi muito bom ouvi-la, viu? Uma boa surpresa aqui nos encontrarmos nós com o Jorge, já de saudosa memória, né? Foi-se embora há 2 anos, aproximadamente, mas está entre nós, naquilo que ele criou. O que o seu livro me chamou a atenção, quando eu vi as ilustrações, imediatamente, você sabe do que eu me lembrei, né? Eu fui para Ziraldo, A Bela Borboleta, que é o livro icônico, né, da literatura infantil e da ilustração da literatura infantil. E você provavelmente gosta de Ziraldo. Quando a Maristela perguntou o que você indicaria, então eu vou fazer aqui uma provocação. Você também coloca Ziraldo como aquele que pode, deve e merece ser lido por todas as crianças, além de Lobato, claro, né? Vamos dizer assim, o Lobato das ilustrações, o nosso Ziraldo, né?
Então, eu vou ser bem sincera com você, assim, eu lia coisas do Ziraldo e gostava. Esse da borboleta não conheço, vou querer ir atrás. Não me inspirei nele, nem sabia que existia isso. Mas sabe o que eu acho? É dentro daquela linha. Acho que cada um tem que ver realmente o que gosta, né? Eu gostava de ler as coisas dele, eu achava divertidas, mas eu nem tenho coisas absolutamente registradas dentro de mim para te falar agora, eu gostava mais disso ou gostava mais daquilo, mas eu gostava de ler. Não entendeu? importa, agora a gente gosta da Maria Tereza Boton. Foi só uma associação que você me proporcionou aqui. Mas muito obrigada, parabéns e sucesso ao seu livro. E parabéns à equipe da Escortece, eu quero deixar registrado, Maria Esther, e todos que trabalham com Pingo de Letra. Eu estou acompanhando durante a semana, e o que conhecemos aqui é muito importante. Parabéns, João Escortece, parabéns a todos da editora e aos autores da Pingo de Letra. Estarei lá na Bienal, hein? Em 2022, vendo vocês. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo. A próxima é a Estela, levanta a mão, porque tem alguns que estão sem o nome, aí pode falar, Estela, por favor. Eu gostaria de parabenizar a Tereza pelo livro, um livro lindo, que foi criado com muito amor. Eu vivi a criação do livro, adorei. Tereza, parabéns, viu? O livro é lindo, amei e realmente aborda temas muito importantes, né? Essenciais para a vida da gente. Um beijo muito grande. Obrigada, Estela. Jô, pode ativar o seu microfone ou ele aqui que diz... Jô, pode ativar o seu microfone. Desativo? Você pode desativar. A Jô que agora vai ativar, por favor. Oi. Olá. Não, eu também, primeiro, antes de mais nada, quero cumprimentar a Tereza, dar os parabéns. O livro ficou lindo, dá vontade de ter. Eu acho que as crianças vão adorar, porque só a beleza já chama, sabe? Eu acho que ficou muito legal. E gostaria também de lembrar, ela falou aqui do Jorge, eu fiquei até emocionada e gostei das manifestações de todo mundo a respeito dele. Eu acho muito legal saber que alguém que passou por aqui e deixou tantas marcas boas, e é isso que ele deixou em mim também, na Tereza, tenho certeza. Então, queria só dar esse toque, que eu acho que tocou no coração de todo mundo aqui que conheceu ele. E desejar, Tereza, muito sucesso nisso, sucesso, eu sou fã dela, e eu acho que tem muita coisa aí, ela ainda está produzindo, tá? E o sucesso, eu considero que já só de publicar o livro, desse livro tomar forma, eu acho que já é um sucesso. Eu acho que a gente, como escritores que somos, eu levo muito em consideração assim, só o prazer de ver o livro manifestado fisicamente, e ainda mais um livro tão bonito, eu acho que já se faz um sucesso aí. Mas, de qualquer forma, continue nesse sucesso e vá em frente, continuo sua fã, querida amiga, tudo de bom. Você precisa continuar me ajudando. A Ju publicou com vocês também, o livro dela chama O Tal e o Qual. Ela publicou há 3 anos atrás, né, Ju? Isso, foi em 2019. Muito legal o livro dela também. Tudo de bom, querida. Obrigada, Ju. Obrigada. Agora, a Iraci. Onde está a Iraci? Iraci pediu para falar. Saviane. Iraci Saviane. Acho que não está desligado o microfone dela. Ali desligou. Opa, agora tá. Então, tudo bem, parabéns, Tê.
companheira aí de tantos cursos de criatividade, né? Agora eu gosto de ver que você aplicou tudo isso no seu trabalho, né? Em termos de ser criativa artisticamente, né? Uhum. E aí, queria só reforçar essa questão do Monteiro Lobato, né? Porque, de repente, eu ganhei do meu pai, quando eu tinha 10 anos, a natureza, lá, que a Reforma da Natureza, que a Emília faz 1000 peripécias, e aí eu dei para o meu filho quando ele tinha 10 anos, e agora eu peguei o livro dele, dei para minha neta, e aí ela amou, amou. Então, eu acho que o Monteiro Lobato ainda está aí, viu, Tereza? E estou levando agora para minha neta, já estou com o teu aqui, né, comigo, né, que eu já li antes, agora vi depois, ficou muito lindo, todo ilustrado. Então, já está comigo para minha neta, né, que vai seguir aí à frente do Monteiro Lobato para a Tereza Botton. Tá? Parabéns e que muitos outros venham. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Viraci. Michele, pode ativar o seu microfone, por favor. Michele, pronto. Pode falar. É que eu não consegui participar do primeiro livro, e para mim está sendo maravilhoso o Corona. Mentira, né? Lógico que não, mas para eu poder participar, não maravilhoso nesse sentido, lógico, né, gente? Calma. Mas poder participar desse lançamento desse segundo livro. Realmente a Sofia adorou o livro, foi muito legal, porque eu filmei eu lendo o livro para ela, e mandei todos os vídeos para minha mãe. Realmente ela fez uma correção. Eu até fiquei no livro, no momento que eu estava lendo, ai, filha, olha, sabe que eu não sei te responder, a gente vai ter que perguntar isso para a vovó. E foi realmente uma boa pergunta na época. E, claro, o livro também minha mãe fez para ela, para o Tomás e para o Nico, né? Então, eu falei isso para ela também, então, super legal, né, eu poder participar, acho que é um excelente trabalho. Espero que você faça novos. Obrigada, filha. Obrigada. E aí, guarda a coleção do Monteiro Lobato também. Oi? E cadê essa coleção do Monteiro Lobato? Não, eu acho que essa coisa que você falou a leitura é muito uma questão da família, que é a família mesmo que estimula, eu acho que é verdade. Eu leio para minha filha todos os dias, todas as noites antes dela dormir, até em holandês eu leio, tento, né? Eu falo, olha, filha, se eu estiver falando errado, você me corrige, mas ela adora, então acho que é super importante. Eu vou na biblioteca a cada 15 dias e pego 10 livros e toda hora eu estou renovando essa coisa que você comentou também de ler a maior variedade possível, também acho que é importante. Então, isso acho que é uma coisa que está dentro da família mesmo, que acho que vem muito de você, principalmente. Vovó, de você. Mais uma neta leitora. Bom. E mais uma neta que estamos trabalhando nisso. E quem sabe uma neta escritora, começa a explorar as coisas dela aí, olha, para compartilhar. Eu posso mostrar uma coisa aqui rapidinho? Claro. Ela virou para mim hoje e falou, mamãe, conta uma história que eu vou desenhar. Tá vendo? Então, acho que você vai ter uma ilustradora aí no futuro. Então, foi contando a história e ela foi desenhando. Quantos anos ela está, Michele? Quantos anos ela tem? 4. É a Sofia, então. Né? Você está falando da Sofia, né? Isso. A Sofia, a sua neta, a neta da Maria Tereza. Espera só um minutinho que eu vou pegar. Espera aí. Muito legal, porque o que é importante nisso aqui? Ela já está começando a ilustrar. Quando ela tiver idade suficiente, provavelmente ela vai começar a escrever, porque ela vai querer escrever sobre a ilustração. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Aí, Sofia, olha, para 4 anos, meu Deus, está muito legal. Muito bom. Parabéns. Mas eu conto a história, mãe, para você, o que ela ilustrou.
Tá bom. Então, aí, quando ela tiver idade, ela vai começar a escrever essa história que ela ilustrou, né? Rever esse desenho para ela escrever a própria história. É uma coisa legal também, muito bom. É uma ótima ideia. Obrigada, Michele. Obrigada, por ter filha. participado. Emocionada Muito que você bom. está aqui. Silvia, quer retomar? Então, liga aí, Silvia. Pode ligar o seu som. Silvia? Pode liberar seu som. Aqui em cima. Ativar. Liberou? Liberou. Tá, então tá bom. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Maria Tereza, que é uma prima que eu convivi com ela muito assim, socialmente. Natais na casa dela, com as irmãs, com os irmãos, tudo assim esporádico. E, de repente, já na idade mais, na unidade avançada, a gente se reencontrou. E é uma prima que eu admiro muito. Estou tendo um prazer imenso de ter reencontrado, ter aprendido com ela, ter conversado com ela. Eu tenho 5 netos. Meus netos gostam muito de ler, principalmente a que está com 10 para 11 anos. Ela gosta muito de ler, mas o engraçado é perceber como o foco deles hoje em dia muda. Por exemplo, ela gosta de ler coisas de ação. Ela é ligada, por exemplo, no Harry Potter. Eles veem filmes da Disney e querem livros e histórias sobre a Disney. Então, esse é um fato que eu estou observando, que acontece muito na geração atual. Eles são estimulados pela família, por gostar de livro, por se interessar, e você lê muito para eles. Mas é engraçado como eles já procuram o tipo de gosto que eles têm, aquilo que mais chama atenção. E realmente a gente percebe que, por exemplo, nunca comentei com netos meus sobre Monteiro Lobato ou sobre Ziraldo, e tenho certeza que se eu apresentar, eles vão gostar muito. Mas eu acho que o gosto deles hoje em dia é levado pelo estímulo da escola, pelo estímulo da televisão e as curiosidades que eles têm nessas aventuras diferentes, que faz a cabeça deles enlouquecer de tanta criatividade. E eu vejo eles aplicarem essa criatividade quando eles brincam, por exemplo, com um Lego. Ao mesmo tempo que eles brincam com o Lego, eles exteriorizam a história, os personagens, os diálogos, ainda não passaram para o papel, mas é verbalmente exercitado isso tudo. Então, eu vou querer esse livro da Maria Tereza, vou dar um jeito de chegar aqui em Araçoiaba da Serra, mas chega. E eu quero mais uma vez parabenizar. Maria Tereza tem sido para mim um estímulo muito grande, uma prima que está valendo a pena não conhecer, reconhecer, porque eu já a conhecia superficialmente, mas agora eu estou reconhecendo alguém que vale a pena. Legal. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia. Obrigada, viu? Imagina, você merece. Obrigada. Então, é isso, Maria Tereza. Vamos para as considerações finais. Deixa um recado para os seus leitores. Que recado que eu vou dar para vocês? Ajudem a Asa Linda a voar. E voem junto com a Asa Linda. Isso. Tá bom, então. Então, é isso. Obrigada a todos. Quem quiser adquirir o livro Asa Linda, está na Livraria Asabeca, no www.asabeca.com.br, com 5% de desconto hoje, e à disposição para vocês lá. Tá? Até a próxima, e obrigada pela presença, e mais uma vez, Maria Tereza, obrigada. Meu filho quer falar? Dá tempo? Dá. Então, libera seu som. Pode liberar. Qual é o nome da pessoa, por favor? A Patrícia Agra. Olá, Pronto. boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Aqui usando o computador da Patrícia, eu sou o Patrick, filho da Tereza. Nós somos um casal bem original, assim, para ficar fácil, né? Eu estou muito orgulhoso aqui de minha mãe ter escrito mais um livro, muito orgulhoso também do meu filho, dos meus filhos serem a inspiração para ela. O livro ficou muito, muito lindo, assim, não só a parte escrita, as ilustrações também, né? Eu já tive o prazer de ler. Todos os dias eu estou lendo com meu filho mais velho, o Tomás. Eu leio aproximadamente uma meia hora, crônicas, assim, depois a gente faz um debate em cima da crônica, a gente já está fazendo isso há uma semana e pouquinho, e eu não vejo a hora de fazer isso usando o seu livro, mãe. Estou muito feliz e muito orgulhoso de você estar lançando. Obrigada, filho. Obrigada. Parabéns, Tê. O livro Parabéns. ficou lindo mesmo, uma inspiração. Você é uma pessoa linda, o livro ficou lindo, as ilustrações estão lindas, e vai ser uma delícia mesmo curtir isso com os meninos. Parabéns. Legal. Obrigada, Patrícia. Parabéns, mãe. Bom, Obrigada pela a todos vocês presença. por terem vindo. Obrigada, Marisé. Obrigada, João. Obrigada a turma toda do Escortec. Plínio, obrigada por estar aí. Eu não estou vendo o nome de todo mundo, mas, enfim. Muito obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.